Olá, sejam bem-vindos a mais um webinário do Cifurcop. Hoje nós vamos falar um pouco sobre regimento escolar unificado e vamos levar em consideração algumas questões do contexto da formulação de um regimento escolar unificado dentro do curso que nós estamos trabalhando agora, que é o curso de Legislação Educacional e Regimento Escolar, e alguns pontos dentro dessa interação entre a legislação educacional e o regimento escolar que precisam ser levados em consideração, principalmente no momento da consulta para as contribuições para as revisões na versão preliminar do regimento escolar. Nós já disponibilizamos essa versão preliminar do regimento escolar, que está disponível na sala de aula virtual do Google Sala de Aula, dentro desse curso de legislação escolar e legislação educacional e regimento escolar. E aí nós temos algumas questões que precisam ser tratadas para o próximo passo, para a próxima etapa, para a próxima atividade proposta, que gira em torno de algumas questões que são abordadas dentro do regimento. Em primeiro lugar, nós temos que destacar que a versão preliminar do regimento ela foi adaptada do regimento unificado das escolas estaduais da Bahia, do regimento interno das escolas estaduais da Bahia. Essa decisão, por se basear nesse documento do Estado, não se refere apenas ao fato de que todos os sistemas e redes de ensino do Estado estão, de uma certa forma, ligados à rede estadual, e isso é um fato indiscutível. Dentro da educação nacional, essa organização de união, Estado e município, a gente tem essa interação entre o Estado e o município, mesmo que não direta, mas de forma indireta. Né? A legislação estadual ela tem interferência na legislação municipal, existe uma hierarquia, e isso nós já tratamos nesse curso de legislação educacional, a hierarquia das leis. Né? As leis elas têm essa hierarquia de federais, estaduais e municipais, e os documentos que fazem parte da legislação estadual no campo da educação, eles também são usados nos municípios, e por isso a gente precisa ter sempre um olhar atento a o que o Conselho Estadual de Educação, o que o Estado determina em termos de legislação educacional. Então, a decisão de usar o regimento interno das escolas estaduais como um modelo, como um parâmetro para a elaboração do regimento interno da rede municipal, né, que nós estamos trabalhando, é a decisão de se basear nessa legislação que o Estado já segue, que os municípios também devem seguir, para que facilite até mesmo o processo de apropriação desses conhecimentos a respeito da legislação estadual e também aquilo que não pode, de forma alguma, ser rompido por qualquer documento, por qualquer diploma legal que seja elaborado na rede municipal ou no sistema municipal. Tanto faz a rede ou sistema, vai ter sempre essa subordinação das suas resoluções, dos seus diplomas legais, das suas portarias, de tudo aquilo que é produzido em termos de conteúdo educacional e também de normativos dentro do município, que estar subordinado ao Estado. Então, o regimento escolar unificado foi elaborado a partir do regimento escolar das escolas do Estado, com inúmeras adaptações. Essas adaptações elas foram feitas para que todo aquele assunto, todos os temas, os órgãos colegiados, os segmentos da comunidade escolar, os atores do contexto educacional, eles fossem enquadrados na rede municipal. Né? Então, a gente teve uma série de alterações, começando com a questão de que o Estado, a responsabilidade do Estado na educação é do ensino médio, no município é da educação infantil e do ensino fundamental. Então, essa foi a primeira grande alteração no regimento. O Estado oferece educação profissional, o município não oferece educação profissional. Então, a gente teve essa mudança. As possibilidades de modalidades elas foram mantidas, porque o município pode oferecer algumas modalidades, como educação de jovens e adultos, educação especial, ou quilombola e indígena. Então, essas questões em torno das modalidades, elas foram mantidas. Aquilo que o regimento escolar unificado do Estado fala sobre modalidades foi mantido no regimento municipal. Direitos e deveres dos atores do contexto educacional, diretor, vice-diretor, coordenador pedagógico, professor, aluno, pais e responsáveis.
algumas mudanças sutis foram feitas e outras mudanças um pouco mais profundas. Isso aí a gente não pode colocar tudo em um único vídeo, né? É preciso que vocês consultem o regimento, a versão preliminar do regimento que foi elaborado, que está disponível na sala de aula virtual, para que vocês possam perceber essas mudanças que foram feitas. E quando a gente fala em tomar certos cuidados, é principalmente agora nessa questão da contextualização desse regimento para o município. Então, assim, algumas coisas vocês podem discordar, algumas coisas vocês podem desejar que sejam suprimidas desse regimento, outras coisas vocês podem desejar que sejam acrescentadas. E é esse o momento da consulta e das contribuições que os profissionais das escolas do município vão fazer para que possa ser alterada essa versão preliminar do regimento e para que essa versão chegue a um documento final. Então, nesse processo de análise do regimento que está disponível na sua versão preliminar, a primeira coisa que deve ser feita por todas as pessoas que vão ler, que vão ter acesso a esse documento, é uma análise do que a gente, no caso, do que vocês querem manter e do que vocês querem tirar desse regimento, dessa versão que está pronta. Né? Ampliar os direitos do professor, ampliar os direitos do aluno, ampliar os deveres do professor, ampliar os deveres do aluno, reduzir as atribuições do coordenador, reduzir as atribuições do diretor, aumentar as atribuições do vice-diretor. O que vai ser feito no regimento, né? Em cada um dos segmentos, né? O conselho escolar do município, como ele vai ser tratado no regimento? Fala muito pouco do conselho escolar do município. A progressão parcial, que é um assunto extremamente polêmico, como ela vai ser tratada no regimento? É preciso ter todos esses cuidados, porque uma vez que o regimento fique pronto, a gente está na versão preliminar, essa versão preliminar ela sofre inúmeras alterações, então é o momento de discutir o que está na versão preliminar e de propor as mudanças ou as permanências, aquilo que vai continuar do jeito que está na versão preliminar e aquilo que tem que mudar radicalmente ou sutilmente na versão final. Até porque depois que o regimento ficar pronto, ele vai sofrer aí um processo de homologação pela Secretaria Municipal de Educação, pelo Conselho Municipal de Educação, para que ele seja instituído como um documento para todas as escolas. A intenção de criar um regimento escolar unificado, ela gira em torno de evitar que algumas questões sejam devidamente tratadas de acordo com a legislação educacional e não fora dela. Cada escola elaborar seu próprio regimento traz um sério risco, que é a questão da legalidade daquilo que é colocado nesse documento. Alguns cuidados podem não ser tomados e nesses regimentos individuais, cada escola elaborando o seu, pode ser que algumas questões legais acabem se tornando extremamente nocivas posteriormente. Em alguns regimentos que nós consultamos para a elaboração dessa versão preliminar, um exemplo para que a gente possa aqui esclarecer sobre essa questão de que cada escola elaborando seu regimento existe um risco, é que em um desses regimentos que nós estudamos para a preparação da versão preliminar, nós encontramos uma das punições para o descumprimento de deveres dos alunos, a expulsão, a suspensão temporária do aluno das atividades escolares. Bom, esse é um problema extremamente sério, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, a própria Constituição, estabelece a educação como um direito. Se a educação é um direito, nós não podemos tirar do indivíduo, nós não podemos tirar do sujeito o direito à educação. Então, ele não pode ser suspenso da escola, ele não pode ser suspenso das suas atividades educacionais. Ele pode ser suspenso, ele pode ser tirado da sala de aula, mas não de dentro da escola. Então, isso tem que ser tratado no regimento da forma adequada. Então, existe uma série de outras questões que precisam ser tratadas no regimento, precisam ser abordadas no regimento do ponto de vista legal. E a elaboração de um regimento em cada escola pode ser uma dificuldade para que a comunidade escolar, a direção, né, a equipe gestora, os professores, o conselho escolar, elabore um documento que esteja totalmente alinhado a todas as nuances, as sutilezas da legislação educacional e da legislação de uma forma geral. Porque no regimento escolar vai entrar muito do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque ele se destina a escolas que trabalham com crianças e adolescentes.
Então, a gente precisa tomar certos cuidados ao determinar deveres, ao estabelecer processos de apuração para questões disciplinares, né, ao atribuir certas punições para comportamentos desviantes do ponto de vista ali dessas normativas. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração para a elaboração desses documentos e também para que depois a escola ela esteja resguardada de qualquer procedimento legal, né, uma vez que ela estabelece normas que não podem ser estabelecidas, ou que ela apresente protocolos que não podem ser seguidos. Então, essa é a primeira questão, né? A gente tem a versão preliminar, vocês precisam analisar essa versão preliminar e vocês precisam estar atentos a tudo isso. O que precisa ser mantido, o que precisa ser alterado, como isso deve ser alterado. Já tem uma atividade que faz uma sondagem a respeito das alterações, das contribuições das escolas em relação à versão preliminar do regimento. E agora nós temos que tratar também de outras questões que são aquelas de ordem mais particular por cada segmento. Né? Ao funcionário de apoio, o que é que interessa que o regimento trate, né? O que não interessa. Ao diretor, ao coordenador pedagógico, ao professor, aos pais e responsáveis e aos alunos. Como é o procedimento para manutenção da rotina escolar? Como funciona o conselho escolar? Como funciona o conselho de classe? Quais os critérios para a progressão do aluno? Quais os critérios para avaliação? O que será permitido em termos de progressão parcial? O que não será permitido? Em relação aos deveres do professor e aos deveres do aluno, o que é que precisa ser suprimido? O que pode ser mudado nesse documento? É preciso que se analise cada uma dessas coisas para que depois esse regimento ele não seja tão distante daquilo que a gente já encontra na rede de ensino, daquilo que a gente já encontra nas escolas do município. Né? Assim como outros documentos que fazem parte da rotina das escolas, o regimento ele precisa estar alinhado à realidade, ao contexto local. Então, vocês já têm aí uma série de práticas, vocês já acumularam alguns conhecimentos, vocês já seguiram diversos protocolos, e isso precisa refletir nesse documento. Nós temos uma versão preliminar, essa versão preliminar ela não é definitiva, ela precisa ser alterada, ela precisa ser estudada, ela precisa ser modificada. A contribuição para essa versão preliminar ser alterada já foi aberta e algumas contribuições já foram bem interessantes. Uma das contribuições que nós já recebemos, ela alerta para a complexidade do texto. Como é um documento legal, um diploma legal, regimento, ele segue alguns protocolos da linguagem jurídica, né? Essa linguagem burocrática. Mas isso não impede de que o texto ele seja mais compreensível, ele seja mais claro, ele seja mais objetivo, mais direto. Então, a gente vai fazer essa revisão no texto, levando em conta essa contribuição que nós recebemos, que diz respeito à linguagem do documento, para que o texto também seja um texto de fácil fluidez, né? Que seja um texto muito mais muito mais fácil de ser manejado, manuseado pelos profissionais que vão aplicá-lo, pelos profissionais que vão consultá-lo, por todas as pessoas, não só os profissionais. Não é só o professor, não é só o diretor, o coordenador que vai recorrer ao regimento, o aluno tem que recorrer ao regimento, o pai responsável tem que recorrer ao regimento, toda a comunidade escolar, o conselho escolar tem que recorrer. Então, assim, ele precisa ser um texto que consiga atingir todos esses atores, todos esses segmentos. Então, a gente vai fazer as revisões que forem necessárias e a gente precisa dessa contribuição. E o que nós precisamos ainda mais é que todos os profissionais que estão participando dessa formação estejam atentos a essas questões relacionadas à legislação educacional e o que o regimento representa nesse contexto. Né? Dentro da escola, o regimento é um diploma legal que tem uma equivalência máxima. Assim, as atividades escolares, a rotina, as incumbências, as responsabilidades, as vedações, tudo que é proibido para cada profissional, para cada ator dentro da comunidade escolar, dentro do contexto escolar, estão, né, todas nesse documento.
é um documento que precisa ser usado, ele não pode ser mantido na gaveta, ele não pode ser apenas um documento formal para atender a necessidade do sistema de ensino, da rede de ensino. Ele precisa ser um documento para ser consultado, para ser divulgado, para ser trabalhado, para se criar uma formação em torno dele. Ele precisa ser esquadrinhado, investigado, examinado e colocado em prática o tempo todo. É para isso que o regimento escolar ele serve, para determinar como cada segmento, como cada processo dentro da unidade escolar deve funcionar de forma adequada. Né? E o regimento escolar ele permite que o projeto político e pedagógico da escola ele seja executado com eficácia. Ele dá uma substância, ele cria condições ambientais, inter-relações, que permite que toda a organização da escola, que todo o contexto, que todos os outros documentos, né, tanto de caráter administrativo, financeiro quanto pedagógico, eles contribuam para que a escola ela cumpra o seu papel social. Então, o regimento escolar é importantíssimo. Ele precisa ser um documento, mais do que um documento, ele precisa ser um recurso a ser usado dentro das escolas de forma ideal, né, para que mantenha as atividades dentro de uma normalidade, dentro de uma padronização e que as coisas não sejam feitas de maneira aleatória, de maneira arbitrária, né, para que as decisões não sejam tomadas a partir da vontade de qualquer indivíduo dentro da escola, né, mas a partir de uma legislação, a partir de um documento norteador, né, de um diploma legal para a escola e que funcione em toda a rede municipal de educação. Então, nós esperamos que vocês estejam atentos a tudo isso e que façam as contribuições necessárias, realizem as atividades propostas para que a gente possa encerrar mais essa etapa das recentes mudanças no contexto educacional do município.